Dando já também. Ó, vocês estão ao vivo, tá? Beleza. Esperar um pouquinho o pessoal chegar. Aguardo. Uhum. Tá ao vivo mesmo? Tá. É? Mas então acho que eu tô na página errada. Ou tô meio lesado, né? O pessoal que tá entrando aí. Quem tiver dúvida pode mandar no chat. Vamos começar, prof? Por mim, como que Então, tá aí? Eu não tô conseguindo pois é. acompanhar no canal, mas podemos conversar, começar sem problemas. É no CREA Júnior SC, É isso. no próprio canal, né? No próprio canal. Ó. Bom, sei lá. Não tô conseguindo. Paciência, Também melhor acho. assim. Então, vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Vou te apresentar. Eu sou a Mirelle. Eu sou estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária e faço parte do programa CREA Júnior da Regional de Lages. A live de hoje é em comemoração ao Dia do Engenheiro Sanitarista, que foi ontem, e como convidado especial nós temos o professor e mestre engenheiro ambiental Henrique Souza Júnior. O professor vai comentar conosco sobre a atuação do engenheiro ambiental e sanitarista e também sobre o mercado de trabalho desse profissional. Então, professor, queria primeiro agradecer a disponibilidade por ter aceito o nosso convite e agora eu passo a palavra para ti. Perfeito. Muito obrigado, Mirelle, pelo convite. Obrigado também à equipe do CREA Júnior, ao Tom e à Meire, que estão aí por trás organizando também. Então, boa noite, pessoal. Eu me chamo Henrique, eu sou engenheiro ambiental, somente ambiental, não sou sanitarista, mas acho que consigo arranhar um pouco. Me formei há longos 7 anos atrás, certo? Na UDESC de Lages, no CAV, engenharia ambiental. Fomos da primeira turma, certo? De lá para cá, fiz o mestrado na engenharia ambiental, na engenharia sanitária, que é o departamento, mas o curso de pós-graduação em engenharia ambiental, na UFSC, e atualmente estou finalizando meu doutorado aqui, ou ao menos acho que estou finalizando ele, certo? Além do doutorado, atualmente eu sou professor na engenharia ambiental e sanitária em Lages, na UDESC, então, onde eu me formei. Dado esse momento de pandemia, estamos com aulas remotas, reaprendendo algumas coisas, reaprendendo não, aprendendo, né, ou se adaptando a algumas coisas novas. E, além disso, então, temos o doutorado, temos as aulas e também sou consultor em Ciclo Soluções Ambientais, uma empresa de gestão ambiental em organizações, basicamente. Nosso principal produto é a avaliação de ciclo de vida, que é uma metodologia para a quantificação de impactos ambientais de produtos, processos ou serviços. Ok, vamos falar então sobre mercado e sobre atuações. Importante eu
preciso fazer um disclosure aqui no começo dessa live para que fique claro que eu vou falar minha visão e minha percepção de como tudo isso acontece, certo? Isso aqui não é uma verdade absoluta, porque eu tenho a minha bolha e a gente tem outros engenheiros sanitaristas ou ambientais que têm as suas bolhas. E isso é bom, por um lado, que vocês entendam, pois, embora creio que a maioria que vai estar nos assistindo tenha alguma ligação com o curso, entenda o tamanho das possibilidades, o tamanho da disciplinaridade ou multidisciplinaridade, que sempre é falado, né, que a gente está exposto. Por que eu falo isso? Porque, dados os diferentes nichos e as diferentes gamas que a gente vai se especializando ao longo da nossa carreira, a gente acaba se aperfeiçoando em algumas coisas. Então, assim, eu tenho colegas que trabalham na indústria, eu tenho colegas que trabalham com tratamento de efluentes, eu tenho colegas que trabalham com tratamento de resíduos, com consultoria. Inclusive, estava conversando com eles agora à tarde para a gente trocar uma ideia para tentar enriquecer a live. E assim, cara, se vocês forem me perguntar minúcias de tratamento de água, sinceramente, eu não sei responder. Pô, Henrique, tu não sabe? Não, não é a minha especialidade. Tenho noções. Essas noções que é a nossa missão, que é o nosso objetivo, obter ao longo do processo de formação, certo? Então, às vezes, assim, já estou me estendendo no meu disclosure, mas a ideia temos colegas que se formam, ou a gente, enquanto está na graduação, acha que vai se formar e vai sair da faculdade sabendo tudo. É um ledo engano, certo? Muito pelo contrário, a gente vai sair com noções e com base, mas a gente vai aprender de fato fazendo, gente. Então, assim, é importante você ter essa noção de que nós, no processo de graduação, devemos construir essa base sólida de saber aonde a gente pode atuar e ter noções de onde atuar. Mas, cara, a gente não vai sair bom em tudo, certo? É bom que a gente saia competente para tudo, mas que ao longo do nosso processo de formação a gente vá refinando isso, a gente vá melhorando o caminho que a gente quer seguir. Dito isso, fazendo esse disclosure, então, que talvez eu não tenha profundidade para responder certas perguntas que não estejam envolvidas com a minha área, eu inicio trazendo a problemática ambiental que eu vejo, minha percepção nos dias atuais, e de que forma, quais as possibilidades, quais os leques de opções que nós temos para estar atuando no nosso mercado. Então, beleza. Com licença. Eu costumo dizer, a problemática ambiental, a questão ambiental, ela é dada, orientada, vou tentar resumir isso, por um triângulo. Temos 3 vértices, ok, da problemática ambiental. Quais são esses 3 vértices? Crescimento populacional, certo? Querendo ou não, nós, enquanto nos multiplicamos e estamos nos desenvolvendo no planeta, nós estamos, de alguma forma, impactando o meio ambiente. Então, quanto maior a nossa população, maior o nosso impacto. Isso é inevitável, tá? Então, crescimento populacional com base em consumo de recursos, em consumo de energia, ok? Então, armazenem essas palavras, recursos e energia. E, no final desse triângulo, então, temos o crescimento populacional aqui em cima, nossa população, temos entrada de recursos e energia de um lado, e na saída, conforme a gente consome esses recursos e essa energia, nós temos emissões. Emissões de efluentes líquidos, emissões de efluentes gasosos e geração de resíduos, certo? Então, partindo desse pressuposto, entendendo que a nossa sociedade se desenvolve dessa forma, inevitavelmente, embora agora nós estamos... Agora não, né? Já é algo de anos. Se fala em desenvolvimento sustentável, em modificação de uma economia linear para uma economia circular, ainda assim, ainda que exista toda essa mudança de paradigma, nós, enquanto estivermos aqui, vamos estar gerando impacto ambiental, certo? E gerando, não sei se é a melhor palavra, mas vamos estar produzindo, enfim, causando é o melhor termo, causando impacto ambiental. Então, assim, partindo desse pressuposto, que enquanto existir o ser humano, nós vamos causar um impacto ambiental, nossa missão enquanto engenheiros ambientais e sanitaristas, ou vice-versa, é amenizar esse problema,
certo? É tentar reduzir a intensidade, a velocidade e o grau que a gente está executando esse impacto ambiental. Esse é o nosso principal objetivo. E aí começam a surgir os N cenários onde a gente pode contribuir para estar amenizando esse impacto ambiental. Quais N cenários? Poxa, vou tentar resumir, mas tem coisa pra caramba que a gente pode fazer. Vamos lá. Eu, Henrique, tenho me encaminhado para trabalhar com impacto ambiental na indústria, certo? Trabalhando na indústria, professor? Ah, não, professor não, desculpa. Achei que a gente estava em aula, foi mal. Deixa eu tirar o crachá. Henrique, trabalhando na indústria, Henrique? Não necessariamente trabalhando na indústria. Nós, enquanto consultores na Encico, né, trabalho para uma empresa que quantifica impactos ambientais de indústrias. E a gente vai quantificar e vai orientar. Perdão, deixa eu só tirar o WhatsApp aqui. Aí, posso continuar. Perdão. Corrigindo os problemas da indústria. Então, nós quantificamos os impactos da indústria, certo? E oferecemos, talvez, ou apontamos caminhos de melhoria. Essa é uma das opções, certo? Quais caminhos de melhoria? Colegas podem atuar nesses caminhos, certo? Então, nós teremos a parte de consultoria e dentro da própria consultoria, quando eu falo, eu trabalho com consultoria ambiental, geralmente as pessoas associam a estudo de impacto, ou a estudo de vizinhança, ou a plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Cara, não sei fazer nada disso. A consultoria que nós trabalhamos é diferente, é focada nas indústrias. Mas temos colegas, tenho muitos ótimos colegas que trabalham com consultoria ambiental. Inclusive, entrei em contato com eles hoje à tarde para a gente trocar uma ideia. Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre atribuições. Então, a gente tem, dentro da consultoria, prestar um serviço para a sociedade é um nicho que, cara, eu vejo assim, tem muito espaço para trabalhar. Esse é o primeiro ponto. Então, falamos de consultoria ambiental. Temos os empregos na própria indústria, certo? Então, ser o responsável pelo gerenciamento ambiental dentro de uma indústria. Então, a partir do momento que nós prestamos a consultoria, alguém tem que gerenciar lá dentro como essa empresa vai se tornar mais sustentável. E isso está sendo clamado cada vez mais, tanto pela esfera social, quanto política, quanto industrial, mesmo B2B. Então, as empresas estão se cobrando. Então, as equipes de sustentabilidade dentro das indústrias estão ficando mais robustas. Então, esse é um outro ponto onde a gente pode atuar, certo? Então, já trago consultorias externas, trago atuação dentro da indústria, e aí vamos falar dos meios. Eu queria falar... Nossa, estou fazendo uma bagunça aqui, deixa eu tentar organizar meu raciocínio. Falei da atuação, mas vamos falar dos meios antes de falar da atuação. Vamos voltar lá no início, no nosso triângulo, quando eu falo em consumo de energia e de recursos. Então, gerenciar a energia, né, a gente cai na nossa matriz energética. Isso é algo que eu sempre bato, porque como a gente trabalha com consultoria nas indústrias, nas empresas, a gente acaba, hoje em dia está se falando muito no aquecimento global, certo? O aquecimento global é um problema a ser resolvido, cientificamente acreditado, então é o foco. Então, hoje em dia se fala muito na redução, no controle de emissões, talvez até na neutralização, já se fala até em zero emissões, certo? Para a gente fazer isso, um dos pontos fundamentais de modificação de processos é a matriz energética. É o recurso que está sendo utilizado, consumido para gerar energia que vai desenvolver todo o processo. No final das contas, tudo que a gente vê e tudo que a gente faz é com base em consumo de energia. Então, um outro ponto é se especializar ou trabalhar com energias renováveis, certo? Com essa modificação da matriz. Hoje em dia a gente tem, em 2007... a gente teve um Plano Nacional de Energia 2030, chamava. E naquele plano foram feitas perspectivas da nossa expansão como população no Brasil, né? E também da expansão da matriz energética. E era apontado, por exemplo, o crescimento de biomassa, certo? Então, utilizar resíduos florestais e agroflorestais ou agroindustriais para gerar energia. Por mais que a gente tenha emissão, a gente tem captação. Não deixa de ser um recurso renovável, diferente de carvão e petróleo, que não é, certo? Além da biomassa, se falava também
Na fotovoltaica quase não se falava, certo? A gente tem um crescimento que passa por alguns pontos de dificuldade em relação aos processos políticos por trás, administrativos, né? De você estar gerando a própria energia, injetando na rede ao invés de consumir. Se não me engano, tivemos alguns problemas com isso que estão sendo sanados. E uma questão que foi comentada também nesse plano foi a questão da geração de energia eólica, certo? E em 2007 não se acreditava tanto na geração eólica, não se previu o crescimento que a gente está tendo hoje. Hoje em dia, a geração eólica no Brasil já passou de 10% da representatividade na matriz energética. Isso é muito bom, certo? Então, tanto eólica quanto solar estão ganhando muita força, em detrimento de usinas térmicas, principalmente com base em carvão e petróleo. Se por um lado a gente tem o crescimento de energias renováveis, e aqui eu vou resumir a geração eólica e geração fotovoltaica, a gente tem um início da desativação de usinas térmicas, principalmente abastecidas com carvão e petróleo. Então, a partir desse momento que a gente entende que está existindo, pelo menos, iniciativas para que essa mudança ocorra, então a gente tem mais um nicho sensacional para nós, certo? Trabalhar com auxílio ou com a efetivação ou contribuindo para que essa matriz continue sendo modificada. Então, se a gente pegar na ponta inicial do nosso triângulo e falar de matriz energética, eu vejo com ótimos olhos sensacionais. Eu tenho colegas também que têm empresas de painéis solares. Então, assim, também é um nicho a ser trabalhado. Professor, mas desculpa, mas eu tive a disciplina de recursos e a gente viu muito pouco. Tudo bem, tudo bem. O ponto é, tenha noção, entenda que você está tendo uma formação para ter uma base. Se você quer se especializar em energias renováveis, faz um curso para energias renováveis, certo? Então, a gente vai buscar dentro da nossa formação sempre ter noções. E conforme a gente identificar nichos, a gente vai se especializar nesses nichos, certo? Beleza, vamos recapitular. Eu estou falando muito rápido, como é que tá os retornos aí? Tá tudo bem? Acho que tá tranquilo, Ótimo, então tá bom. Falamos das energias, falamos desse potencial que a gente tem tanto para energia eólica quanto para fotovoltaica. E agora, beleza, já que a gente está nessa parte da energia, a gente tem, junto com a modificação ou com a tentativa de modificação da matriz energética, a redução de emissão de gases. E aí a gente já passa lá para outra ponta do nosso triângulo. Redução de gases de efeito estufa, principalmente, que contribuem para o aquecimento global. Isso é um hotspot. Isso é um assunto que aqui a gente está conversando aqui agora e do outro lado do mundo, ou na Europa principalmente, a gente tem pessoas que estão discutindo isso também nesse momento ou nesses dias. É um assunto super atual. Por quê? Porque a gente está vendo que agora a água está batendo na bunda, me desculpem a expressão, mas tem um órgão que creio que vocês já ouviram falar, que é o IPCC, certo? O painel de mudanças climáticas da ONU. Esse órgão existe há 30 anos, desde 1990, quando os cientistas começaram a entender que, talvez a gente esteja contribuindo com o aquecimento global, ou para uma potencialização do aquecimento global, né? Então, assim, há 30 anos o IPCC está identificando isso, e isso foi se estendendo. Em 1997 a gente teve o protocolo de Kyoto, que estabeleceu algumas coisas, depois a gente teve o Acordo de Paris, que estabeleceu outras, mas nós ainda temos atrito, ainda temos divergência de opiniões. Entendemos que mudanças climáticas e aquecimento global são uma realidade, estão sendo comprovadas de forma científica, porém ainda continuamos queimando muito carvão e muito petróleo. Então aí, para controlar essas emissões dessas queimas, que refletem no aquecimento global e nas mudanças climáticas que estão cada vez se manifestando mais, nós temos essa urgência por essa modificação, certo? Então, uma outra demanda, um outro possível mercado para a gente atuar é justamente de gestão de emissões de gás de efeito estufa, principalmente. E a gente tem, algumas iniciativas carregando isso, sabe? Nós temos GHG Protocol, inclusive o brasileiro. Nós temos o CDP, que é o Carbon
Disclosure. Nós temos o Business Ambition, que é com base no Science Based Targets. Nós temos o MDL, que é o Mecanismo de Crédito de Carbono da ONU. E N outras iniciativas. Temos o RED+, certo? Que é nacional também, que é para quantificação de emissões de desmatamento e reflorestamento. Então, assim, olha só o que a gente tem. A gente tem dentro das mudanças climáticas, dentro das emissões de gás de efeito estufa, uma série de nichos aqui dentro. Então, assim, você está pegando, eu estou falando de emissões por combustíveis, e essas emissões dentro dela, que seriam um nicho, nós temos várias oportunidades, várias possibilidades. Então, assim, para mim, é um outro nicho gigante e com muitas possibilidades. Eu, Henrique, espero. Esse é um caminho que me atrai, certo? Eu, embora não esteja pesquisando isso diretamente no meu doutorado, já é algo que a gente tem trabalhando, tem realizado projetos em paralelo relacionados a emissões de gás de efeito estufa e vejo, sim, com ótimos olhos e grandes oportunidades para o engenheiro ambiental e sanitarista, ou vice-versa, certo? Então, beleza. Vira bagunça, né? Deixa eu tentar organizar meu raciocínio de novo para não confundir todo mundo. Beleza? Falamos de emissões. Outra coisa que eu queria falar de outra possibilidade. Semana passada, foi semana passada? Não sei se foi semana passada, eu quero a data precisa. Isso, dia 24. Então não foi semana passada, foi umas 3 semanas atrás. Nós tivemos a aprovação do Marco Legal do Saneamento, né? É uma aprovação controversa e existem discussões dos dois lados, e eu não vou aqui, não tenho posição, porque eu não estudei isso a fundo, então não vou me manifestar, né? Se eu não tenho argumentos, eu não entro na discussão. Mas, independente de um marco ser bom ou ruim, para quem vai ser bom, para quem vai ser ruim, associado ao marco, a gente tem a escancaração da situação do saneamento no Brasil, certo? Nós temos números que deixam muito aquém o efluente que a gente trata, certo? Os resíduos que a gente coleta. Eu trago, vamos lá, eu gosto de dados, o relatório da ABRELP, certo? Que é a Associação Brasileira de Limpeza Pública, é isso? A ABRELP, no relatório dela de 2018/2019, né, eles lançaram um bianual, ela afirma que, embora 92% dos nossos resíduos sólidos sejam coletados, então nós já temos 8 que não são, e isso é bastante coisa, embora 92% seja coletado, 60% vai para aterro dos 92, certo? Então, 60% vai para aterro, mas 40% ainda vai para lixão. Cara, lixão, velho. Lixão é algo que foi proibido em 2010, quando eu estava na graduação ainda, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Beleza, a política saiu em 2010, eles deram um prazinho, eu não vou me lembrar o prazo, mas acho que era 2014, 2015, não sei, para extinguirem-se os lixões. Estamos em 2010 e os lixões ainda estão aí, ó, temos dados de 2019, 40% do resíduo coletado vai para lixão. Algo que já está proibido há 5 anos atrás, certo? Mesma coisa o saneamento. Cara, a gente não tem cobertura, não tem os números em porcentagem aqui, me desculpem por isso. Temos. Saneamento básico, o que é perdido no tratamento. A gente tem uma perda de mais ou menos 40% do que é tratado sendo perdido. Ineficiência, dinheiro jogado fora. Então, assim, repito, não tenho posicionamento quanto ao marco legal do saneamento, se isso é politicamente correto ou não, se tem brigas lá dentro. Não tenho posicionamento. O fato é que temos muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Tipo, para resolver essa questão do gerenciamento de resíduos sólidos e para resolver essa questão de tratamento de efluente e também tratamento de água, muito dinheiro vai ser investido, muitas empresas vão precisar ser criadas ou melhoradas, e associada a esse investimento em dinheiro, investimento em indústria, gente, a indústria não anda sozinha, as empresas não andam sozinhas. Para que elas andem, para que elas se desenvolvam, para que elas façam bom trabalho, são necessários bons profissionais.
Então, para que a gente supra essa demanda necessária, nós precisamos fornecer esses bons profissionais, certo? E assim eu concluo essa primeira parte. Então, trazendo o meu triângulo, crescimento populacional, consumo de energia e de recursos e geração de efluentes líquidos, gasosos e de resíduos sólidos. Beleza? A gente já tem dúvidas até aqui? Eu espero que vocês vão acumulando perguntas. Perfeito. Então, encerramos a primeira parte, onde eu quis trazer mais ou menos alguns, né? Não posso dizer assim, nossa, mostrei tudo. Não, porque, justamente, eu quero que vocês tenham consciência de que o leque de oportunidades é enorme, certo? Então, essas são as possibilidades. Falei do mercado, minha percepção, ok? De oportunidades. Agora, vou tocar num outro ponto. Beleza. Professor, mas eu conheço fulano ou beltrano que se formou e não está conseguindo emprego. Mas eu conheço ciclano que está com dificuldade e tal, e não está conseguindo se enquadrar, e engenharia ambiental não é curso do futuro, coisa nenhuma. Vamos lá. Minha opinião, preciso ser diplomático nesse momento. Mas, gente, esses colegas que eu liguei hoje à tarde, certo? Eu conversei com 5 colegas. Todos estão trabalhando e todos estão muito bem empregados. Eu já tive informações de colegas sendo disputados pelo mercado. Eu não posso negar, eu não quero ser arrogante, mas sem falsa modéstia, e eu e esses colegas talvez não trabalhemos mais porque não temos mais tempo, certo? Então, às vezes, a gente está ponderando projetos a serem assumidos porque não está dando conta. Então, assim, a demanda existe, certo? A demanda existe. O que falta, e isso, cara, eu vou tentar generalizar, vamos lá, tô falando de dentro da minha bolha, né? Eu não sei como é que é a bolha dos outros, mas tô falando de dentro da minha. O que falta, ao meu ver, é dedicação e empenho em entender a dinâmica do mercado e aonde é melhor eu me enquadrar, aonde é melhor eu me encaixar e qual é a especialidade que eu preciso para instalar, certo? As mesmas pessoas que eu vejo reclamando, quando eu pego e falo, olha, quem sabe você se especializa nisso, olha, vai ter um curso daquilo, olha, não, mas é um curso, mas é muito caro, não, eu não vou pagar R$500 num curso, não, eu não vou pagar R$1.000 num curso, mas eu vou precisar viajar toda semana. Cara, aí são prioridades, certo? Então, assim, se tu tens o teu nicho bem definido e você entende que quer trabalhar com aquilo, cara, abraça e vai, velho. Abraça e vai. Tipo, não, eu quero trabalhar com energias renováveis. Eu vou procurar tudo de curso de energia renovável. Hoje em dia na internet a gente tem tudo. Então procura e faz o presencial. Agora não tá rolando, né? Mas, desculpa. Não, perdão. São os cachorros da Mirelle, não é culpa minha. Então, assim, busquem se especializar, sabe? Tipo, vou repetir o que eu já falei anteriormente. A gente costuma sempre reclamar muito. Eu sinceramente, eu não gosto de vitimismo, sabe? E vamos lá, às vezes eu capoto também, às vezes eu patino também, às vezes eu vou para trás também. E eu sou da opinião que a gente sempre tem duas escolhas. Ou ficar se lamentando porque o mundo todo está conspirando contra você, ou então pegar e falar, opa, peraí, onde é que eu errei? O que eu tenho que melhorar? Arregaça as mangas e vai, certo? Vou repetir, espaço tem. Inclusive, eu vou fazer o merchan daqui a pouco, uma das minhas colegas que eu conversei, ela falou, Henrique, tu vai falar? Se tiver oportunidade, fala que eu estou procurando gente para trabalhar comigo. Então, assim, demanda tem, gente, demanda sempre tem. Eu vejo o mercado para nós muito bom, muito bom. Henrique, sempre assim? Não, claro que não. Assim como todos os outros mercados, nós vamos ter altas e baixas. Nós estamos passando por um período de dificuldade agora, mas, de forma geral, o ponto é que trabalho tem,
certo? Essa eu acho que é a principal mensagem que eu gosto de deixar em termos de motivação. Quando estou conversando, principalmente com alunos que às vezes estão desmotivados, confesso, eu já tive desmotivado durante a graduação, eu já tive desmotivado durante o mestrado, eu já tive desmotivado durante o doutorado. E nada impede de que semana que vem eu esteja desmotivado, certo? Mas tudo é uma questão de entender o que está acontecendo ao redor e entender qual é a situação e qual é o problema que eu tenho que resolver para passar por isso, certo? Então, assim, para encerrar essa parte de motivação, depois que eu mostro os nichos, eu quero deixar claro que existe espaço para todo mundo, certo? Esse é um outro ponto. Tipo, eu lembro que teve uma época da vida que as pessoas que estavam formando, ou então formando, acho que formando é a boa palavra, encaravam a graduação como uma competição, né? Isso já aconteceu. E hoje em dia, às vezes, eu encontro pessoas que também encaram como uma competição, como um mercado acirrado, que, pô, vou trabalhar quietinho aqui para não alarmar, para que eu não gere concorrência. Cara, de novo, falando da minha bolha, se tem uma coisa que eu acho que é importante, principalmente na nossa profissão, acredito que em todas, mas é a parceria. É a parceria, mesmo que seja a empresa que presta o mesmo tipo de serviço, certo? Porque, cara, no final todo mundo está lutando pela mesma luta, enfim, mas buscando as mesmas coisas. Então, entendendo que tem espaço para todo mundo e que, assim, quanto mais pessoas competentes estiverem realizando o trabalho melhor, não tem por que competir. Muito pelo contrário, tem por que gerar parcerias. Então, assim, você vai entendendo um ponto. É difícil encontrar profissional bom no mercado, certo? E aí vai cair na parte da especialização que eu falo para vocês. Bom, competente, dedicado, é difícil encontrar. Então, quando tu começa a entregar esse tipo de serviço com competência, com afinco, com empenho mesmo, não meia boca, certo? Tipo, quando você se dedica para entregar, cara, é bom você encontrar pessoas assim. Dessas pessoas que eu liguei e conversei, sim, são pessoas que estão nessa rede. São pessoas que eu sei que prestam um excelente trabalho e que, assim, quando surgem oportunidades, Henrique, tudo bem? Tudo bem? Tu trabalha com licenciamento? Cara, não trabalho com licenciamento, mas eu sei quem trabalha e quem trabalha muito bem. Posso te passar o contato. E assim tudo vai crescendo e a gente vai se ajudando. Então, essa é a segunda mensagem. Além de se especializarem, correrem atrás, não se limitarem à formação. Eu me formei, agora eu sou engenheiro ambiental, agora eu vou começar a procurar um emprego. Cara, vai cair no ponto de que junto com você se formaram outros 40. A pergunta que tem que ser respondida é: o que você entrega de diferente? Qual que é o teu valor agregado? Qual é a tua potencialidade? Por que eu vou te contratar em detrimento de um outro engenheiro ambiental ou engenheiro sanitarista? Então, assim, se você não sabe responder isso, por favor, tenha uma resposta. Crie ela. Para você criar essa resposta, para você criar esse valor, você precisa agregar conhecimento. Para agregar conhecimento, você vai ter que ralar, você vai ter que estudar, você vai ter que se sujeitar, às vezes, a fazer trabalhos que valem, sei lá, valem um valor X, mas você vai ter que aceitar ele por Y. E, repito, não porque não falei isso, mas eu sempre falo, bobeou, vai fazer de graça. No começo da carreira, a gente tem que se sujeitar a algumas coisas, porque às vezes nós entendemos que a única recompensa pelo trabalho prestado é dinheiro. Claro que a gente gosta de ganhar dinheiro, isso é muito bom, mas eu vejo que no princípio, no início da carreira, antes do dinheiro, vem a experiência, vem o know-how, certo? Então, às vezes tem um projeto que ele não te paga tanto, mas ralar por ele te dá tanto conhecimento, porque a gente vai aprender com experiência. Repito, na graduação a gente vai sair com a base, mas a gente vai aprender de fato no mercado trabalhando. E para aprender no mercado trabalhando, às vezes a gente vai ter que se sujeitar no início da carreira a dar uma segurada, ok? Então dá essa segurada na parte financeira, mas vai se empenhar e vai gerando esse background, vai gerando essa bagagem, certo? Nós vamos agregando. Vamos lá.
Vou falar por mim. Eu tô com 30 anos agora, trintei, e escolhi um caminho que talvez não seja o melhor caminho do ponto de vista financeiro no começo da carreira, certo? Eu estou formado há 7 anos e agora que eu estou começando a ver a cor do dinheiro, que tem colegas que se formaram, trabalharam duro durante 1 ou 2 anos e agora, hoje em dia, estão muito bem. Hoje em dia tem colega que está ganhando muito dinheiro em detrimento de mim que não estou ainda. Mas porque optei por esse ganho intangível. Veja bem, não estou desmerecendo esse colega. São caminhos diferentes, são opções diferentes. Por esse ganho intangível que é esse know-how e é esse background. Uma vez um amigo me falou assim, e eu não tinha noção na época. Um grande amigo me falou: Henrique, hoje em dia eu estou começando a ganhar dinheiro só com o meu conhecimento. Então, assim, em um dia de trabalho, eu emprego um conhecimento e consigo ganhar um bom dinheiro, que não representa as horas que eu trabalhei. Por quê? Porque esse trabalho, esse rendimento diário, não é fruto de 1 hora ou de um dia de trabalho. Ele é reflexo de 10 anos de estudo, de preparação. Você teve que se... Ia falar uma palavrão, tem que ter cuidado com isso. Você teve que se empenhar bastante no início da tua carreira, no desenvolvimento dela, para agregar esse ganho intangível. E agora que você agregou tudo isso, você começa a conseguir entregar sem muito esforço. Ah, nossa, mas o projeto de vocês é tudo isso para fazer isso, tudo isso, porque eu estou aqui, vamos lá, eu entrei na graduação em 2008, há 12 anos estudando para isso, entende? Então, são 12 anos de bagagem agregada. Então, assim, não pensem, e vamos lá, estou dizendo com base na minha experiência, que a gente vai entrar no mercado dando show e ganhando grana pra caramba e fazendo altos projetos, porque isso a gente vai desenvolver com o tempo. Então, professor, desculpa, professor Henrique, então, qual que é a principal dica, assim, o que a gente tem que fazer? Cara, formou, não para nunca. Vai fazer um após, vai fazer um técnico, vai fazer um tecnólogo, vai fazer um outro cursinho, vai fazer um MBA, não pare nunca, não pare. Cara, quem para, fica, não adianta, fica. Então, assim, tudo depende, claro, dos objetivos. Se a pessoa está tranquila de ter um salário razoável e quiser ficar de boinha, perfeito. Tá bom também. O que eu quero dizer é que, assim, dependendo dos objetivos que você quer alcançar, você vai ter que lutar mais para isso ou não. E entendo que tem espaço sim para que todo mundo consiga chegar, se quiser traçar um objetivo bem alto, consiga chegar lá. Vai ser fácil? É óbvio que não. É óbvio que não. Certo? Me empolguei aqui, né? Vamos ver. Falei das possibilidades, falei da busca. E agora, para encerrar, então, a gente já está aí com 40 minutos, e eu vou falar dos... peraí. Se o pessoal que tiver dúvida, pode ir mandando no chat que nosso suporte está anotando. Então, peraí, eu vi aqui que mandaram algumas coisas, vou tentar responder antes de começar, peraí. Problemas na área. Essa foi o que criei. Tem a pergunta da Valéria. Ela pergunta como buscar essa eficiência já na faculdade. Que tipo de eficiência, Valéria? Energética ou a sua eficiência? Eu acho que é a eficiência dela, né? Claro. Eu acho que é. Sim. Valéria, a gente tem que ter cuidado, antes de tudo, nessa busca por essa eficiência. E eu vou falar por mim hoje, nesse atual dia, na terça-feira, 14 de julho. É muito difícil a gente encontrar o equilíbrio entre ser muito eficiente, ser muito produtivo e ser um procrastinador que fica deixando as coisas para depois. Eu me cobro muito, não vou negar, por ser eficiente, certo? Por estar avançando, por definir metas, por estabelecer objetivos e alcançá-los. Às vezes isso me faz mal. Às vezes eu defino metas altas, defino objetivos
não vou dizer intangíveis, mas ousados, ambiciosos, que se eu não atinjo, acabam me fazendo mal. Então, assim, aumentar essa eficiência, eu acho que vai passar por um plano de distribuição de horas, certo? Então, a gente tem uma carga horária de graduação, né? Vocês têm uma carga horária de graduação, e a gente pode, em meio a essas lacunas, que, se eu bem me lembro, todas as fases têm algumas lacunas, pelo menos no nosso curso, estou falando pela Engenharia Ambiental e Sanitária do CAV. Temos lacunas onde a gente pode usar para estar tanto nos aperfeiçoando nas disciplinas, quanto para estar buscando informações que nos agreguem. Então, assim, ao longo da minha graduação, eu fui me aperfeiçoando não, me interessando muito pela área de gestão de resíduos sólidos. Principalmente porque, vamos lá, eu me graduei entre 2008 e 2013, então no meio dessa graduação teve justamente o lançamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010. E eu olhava assim e pensei, poxa, temos um grande nicho aqui, vou me especializar nisso. Então é importante a gente encontrar talvez o melhor caminho, ou o caminho que quer seguir, ou que se sente mais afim, e ir se especializando nele, tentando separar, sabe? Tipo assim, ó, eu não sei como é o dia a dia de cada um de vocês, mas eu entendo que hoje em dia a gente tem uma geração Netflix, por exemplo, que investe algum tempo assistindo séries. Não estou dizendo que isso é ruim, certo? Porque dentro dessa carga horária de busca de eficiência é importante ter um horário para lazer. Só tem que buscar o equilíbrio. E no meio dessa carga horária de busca por lazer, talvez, se você buscar conteúdos de algo que te agregue e que seja interessante para você, isso também seja lazer para ti. Eu tenho conteúdos que eu gosto de ler por prazer. Então, assim, uma forma de buscar essa eficiência é tentar separar algumas horinhas na sua semana para estar estudando sobre. Às vezes, daí vai cair em método de estudo, sabe? Só ler às vezes não é eficiente, então nada impede de ler e fazer anotações. Ler e fazer anotações aonde? No Word. Para quem? Para você. Não precisa publicar. Se quiser publicar, melhor. Faz um blog, vai gerenciando esse conhecimento para ti. Eu acho que essa seria uma possibilidade de estar aumentando a eficiência. Mas, repito, tenham cuidado com essa busca por eficiência, porque ela pode gerar ansiedade. E a ansiedade pode gerar depressão. Então, é importante ter o equilíbrio. Não sei se respondo a pergunta da Valéria. Eu acho que é isso. Alguém mais fez alguma pergunta? Temos mais perguntas. Temos? Quais? Se você indica alguma instituição para fazer os cursos de especialização ou aperfeiçoamento. Eu fiz uma vez um curso de auditoria ambiental na Maxi Ambiental e eu achei muito bom. Era um curso só de uma semana e eu achei muito bom. Eu aprendi bastante. E foi um curso que foi a minha mudança de paradigma também. Porque eu estou falando aqui, o curso é caro, e eu achei aquele curso caro, mas não me arrependo nem um pouco de ter pagado, sabe? Então, aí que tá, são prioridades. Quanto tu está disposto a investir para obter o conhecimento, certo? Outra instituição que eu já ouvi, eu iniciei uma vez eu acho que eu fiz umas aulas magnas que eles chamam, que é tipo uma aula experimental no IPOG, acho que é assim que pronuncia. Eles tinham alguns MBAs lá. Tive alguns colegas que fizeram também e o feedback deles é positivo. Agora sim, infelizmente, sou bastante limitado nessa área. Estou resumindo a Maxi Ambiental e IPOG porque são instituições que eu conheço e que eu tive algum contato. Mas possivelmente existam outras muito boas também. Temos mais perguntas para tu quer responder? Eu vou responder porque a gente vai trocar de assunto. Aí eu respondo todas essas primeiro e depois a gente fala das outras. A próxima pergunta é: quais são as ferramentas mais utilizadas para a solução ou detecção de problemas na área? Ferramentas, aí a gente vai começar a falar de talvez sistemas de gerenciamento.
E aí eu não vou saber responder que tipo de ferramenta que a gente vai usar para estar detectando o problema. Eu não sei se essa pergunta foi atribuída ao tipo de serviço que a gente presta ou de uma forma geral. Quem fez essa pergunta? Foi a May. Foi a Meire? Meire, se Foi. manifeste de forma geral. De forma geral. Não vou saber te responder. Ferramentas para identificar oportunidades, possibilidades? Pode repetir a pergunta? É, quais são as ferramentas? Deixa eu achar aqui. Quais são as ferramentas mais utilizadas para a solução ou detecção de problemas na área? Eu não sei se você responder essa pergunta. Que eu uso, Meire? Se você está afirmando que eu uso, eu acho que você tem uma ideia por trás dessa pergunta. Algum software. Cara, aí eu vou cair na especificidade do que a gente trabalha, certo? Mas nós trabalhamos com software muito específico para gerenciamento de impacto ambiental. Mas, de forma geral, para gestão, não vou ter um software que eu possa indicar, não conheço, não tenho familiaridade ou algo do tipo. Vou falar então do software que a gente trabalha. Nós trabalhamos com software que converte, basicamente, né? Vou tentar resumir aqui. Ele converte aspectos enfim, recursos ou emissões, enfim, aspectos ambientais e impactos ambientais. E aí, com base nesses impactos, nós geramos relatórios que contribuam para a tomada de decisão para quem gerencia o processo produtivo. E esses softwares que nós usamos são o OpenLCA, que é o Free, certo? Inclusive a Enciclo, que é a empresa onde eu trabalho, é representante do OpenLCA aqui no Brasil, Momento Merchan, e temos o CIMAPRO também, que é um software mais robusto, que já tem um tempo maior no mercado e ele é pago. Então, esses são os softwares que nós utilizamos, mas para estar trabalhando no processo de identificação de hotspots dentro do tipo de serviço que a gente presta. Perfeito. Aí eu vou cair na minha limitação, Meire, porque a Meire perguntou, acho que vocês não ficam, né? Não aparece lá, mas a Meire perguntou se tem algum software que eu julgue específico para nós. Aí que tá. Eu, dentro da minha bolha, trabalho com esses dois. Mas eu sei que tem muitos colegas, por exemplo, que trabalham com ArcGIS, né? Que trabalham mais com a parte de georreferenciamento. E que mais? Que tipo de software que eu já ouvi falar que o pessoal usa? Vou me resumir a ArcGIS. Realmente, tenho essa limitação. Não sei trazer softwares aqui para nós. Eu vou te frustrar nesse momento, Meire. Temos mais uma pergunta, prof. Mas, calma aí, só mais para concluir isso, nada impede de que depois que o acadêmico identificou qual é o seu nicho de atuação ou de afinidade, busque quais softwares estão associados e possivelmente busque especializar-se no software que ele identificou. Então, se eu gostei de trabalhar, vou resumir no exemplo do ArcGIS, que é o que eu me lembro. Eu gostei de trabalhar com georreferenciamento, então eu vou identificar os softwares para georreferenciamento. Sei que o ArcGIS é o melhor, então vou trabalhar. Lembrei de um outro. Gostei da parte de enchentes, inundações, enfim, relacionados a corpos hídricos, eu vou trabalhar, identifiquei que o RecRas é um bom software. Então, recomendaria estar se especializando no RecRas. É claro, com certeza. Aí assim, Meire, esse vai ser o diferencial criado, certo? Então, a partir do momento que você entende aonde você quer se enquadrar, quanto mais software você se especializar, melhor tu consegue fazer entregas, né? Acho que era isso. Concluo por aqui. Essa resposta rasa, peço desculpa por isso. A nossa próxima pergunta é: quais são os benefícios de um engenheiro de qualquer área cursar uma pós em engenharia ambiental e sanitária?
Essa pergunta é delicada. Bom, eu vou falar com as experiências de colegas que eu conheci aqui no programa de pós-graduação que não eram formados em engenharia ambiental ou sanitária, colegas biólogos, colegas, enfim, de outras engenharias, engenharia química, engenharia de alimentos, engenharia florestal, acho que tive colegas formados em farmácia também, enfim, vai existir, estou falando com base no que eu conheço dos meus colegas, uma dificuldade, talvez, em alguns momentos, de casar as atribuições ou encaixar o currículo com as vagas disponíveis, certo? Então, assim, às vezes, daí a gente vai cair na questão de concurso, ou na questão de uma vaga propriamente dita, de ter a exigência da formação básica na engenharia ambiental. Então, ter a graduação na engenharia ambiental. Então, assim, a minha recomendação é que se tu tens uma formação e a gente possivelmente tenhamos ouvintes de outras engenharias, se você quer se especializar, e falando agora na parte acadêmica ou no mestrado profissional, mestrado e doutorado na engenharia ambiental, é importante ter claro aonde você quer chegar com isso. Que tipo de profissional, que tipo de cargo você almeja. Porque dependendo do que estiveres almejando, pode ser que em algum momento você encontre dificuldades. Mais dificuldades de alguém formado na área, certo? Mas isso, pessoal, vai ser uma questão de definições da empresa ou de definições de um edital de um concurso, certo? Então, é delicado. É importante ter consciência de que possivelmente existam dificuldades. Dificuldades impossíveis de serem vencidas, é claro que não. Nada é impossível, mas talvez, nada impede, por exemplo, às vezes a gente tem outras formações com mestrado e doutorado na área de higiene ambiental que prestam concursos e passam e entram na justiça e conseguem, com mandato de segurança, estar assumindo a vaga. Mas é um risco que se corre. Então, assim, como a maioria das tomadas de decisão que a gente realiza na nossa vida, é importante estar avaliando esse risco também, né? Porque é uma variável a mais. Não sei se isso vai responder a pergunta do colega. Por enquanto, as perguntas são essas. Beleza. Ok. Então, agora, durante a divulgação, eu arrumei lá uma sugestão não, deixei uma caixinha no meu Instagram para perguntas, né? E dentre as perguntas, uma que eu acho que é fundamental, importante, uma vez que essa live é relacionada com o CREA, o Aldrin, ele questiona sobre as atribuições, certo? Como estão as atribuições do CREA em relação à nossa formação. Pois bem, eu, Henrique, não sou engenheiro sanitarista, como falei para vocês em alguns momentos já dessa live. Eu sou somente engenheiro ambiental. E ao longo do meu processo de formação, isso foi muito discutido, uma vez que o curso de engenharia ambiental na época era relativamente novo, então entrava no conselho para disputar atribuições com outros cursos, então existia essa disputa e essa briga dentro do conselho. Então, assim, ao longo do meu processo de formação, toda a graduação, de 2008 a 2013, a gente participou de algumas reuniões, algumas discussões, onde sempre se almejava essa atribuição. Eu acredito que, para o engenheiro ambiental, isso ainda, embora... Aí agora eu vou começar a citar os colegas que eu conversei durante a tarde, porque eles trabalham diretamente com ARTs e com prestação de serviço onde precisa estar vinculado ao CREA, então eles me deram alguns panoramas. O engenheiro ambiental, por si só ambiental, assim como eu sou, enfrenta ainda algumas limitações, certo? Para não dizer boas limitações em relação a algumas atribuições. Porém, agora falando para o nosso curso, uma vez que
a gente busca sempre a melhoria, então o nosso curso ele iniciou como engenharia ambiental e ao longo do processo migrou para engenharia ambiental e sanitária. Novas cadeiras foram inseridas, novas disciplinas, novos professores que começaram a fornecer o conhecimento que antes não era fornecido, e isso então mudou algumas atribuições. Então, assim, hoje, para o engenheiro ambiental e sanitarista, pelo que eu conversei com os meus colegas, e alguns deles, na verdade, dos que eu conversei, todos não, só um que não, mas a maioria formou na época que era engenharia ambiental. Então tiveram alguns problemas e buscaram a engenharia sanitária num segundo momento. E isso aumentou o leque deles em termos de possibilidades, certo? Da mesma forma, eu tenho outros colegas, nesses que eu conversei, que não foram atrás da engenharia sanitária e às vezes não sentem tanta falta, certo? Às vezes é uma ou outra coisa que não pode fazer. Então, uma colega me falou que vai buscar fazer a sanitária, a outra colega talvez não busque. Então, assim, Henrique, em algum momento você vai fazer engenharia sanitária? Já passou pela minha cabeça várias vezes, hoje em dia não passa mais, certo? Então, mesmo sendo só ambiental e mesmo não tendo uma gama de atribuições junto ao CREA, a minha função e o tipo de serviço que eu presto e aonde eu trabalho não tem um vínculo com o CREA, certo? Isso é ruim? Daí eu vou puxar a conversa que eu tive com um dos meus chefes. A gente também conversou já à tarde. Ele falou assim, Henrique, um ponto ruim que é de a gente não ter o tipo de serviço que a gente presta associado ao CREA, porque nós não temos a RT, né? É que a gente não acaba não gerando aquele... Qual que é o termo? Acervo. Eu nem conhecia o termo, tá? Eu fiquei conhecendo hoje acervo técnico para licitações. Então, assim, a gente não tem esse acervo. Então, dependendo do tipo de serviço que a gente precisar prestar, se a gente for concorrer em uma licitação para tentar prestar algo maior, a gente acaba perdendo pontos por não ter um acervo. Então, isso é um ponto que talvez a gente sinta falta, mas aí não vai cair nas atribuições, porque esse meu chefe ele é engenheiro ambiental e sanitarista, ou sanitarista em ambiental. Mas aí é uma questão de conselhos, certo? Então, é o que o conselho está regulando ou não. Agora, voltando para a questão das atribuições, tenho colegas ambientais que não têm algumas atribuições, mas dependendo da atribuição ou da necessidade, vai cair naquilo que a gente estava conversando antes, das parcerias, certo? Poxa, eu não sou engenheiro ambiental, mas eu conheço alguém que é engenheiro ambiental, eu não sou engenheiro sanitarista, mas eu conheço alguém que é engenheiro sanitarista e pode estar trabalhando comigo. Fecha a parceria, cara. Faz um trabalho junto, certo? E assim a gente começa a crescer. Então, assim, claro, a gente tem a opção de buscar a formação ou então desenvolvendo essa equipe multidisciplinar que sempre é falado, certo? Então, você vai agregando valor no teu negócio. Então, falando ainda de atribuições, eu acho, assim, a opinião que eu senti, então a pergunta do Aldrin em relação às atribuições, 2 sanitaristas que estão sendo formados agora acho que a maioria dos cursos são engenharia ambiental sanitária, né? A gente teve meio que uma padronização, pode ser que eu esteja errado, pode ser que tenha alguém aqui que ainda está cursando um curso de engenharia ambiental, e não se preocupe, porque eu também fiz só engenharia ambiental, não que esteja sucesso, mas estamos avançando. Então, essas atribuições, na profissão do engenheiro ambiental e sanitarista, estão ok, certo? Não tivemos grandes problemas, mas tivemos alguns, e eu vou pontuar aqui. Um problema apontado pelos meus colegas é que nós podemos assinar, nós não, porque eu não posso, né? Porque eu não sou nem sanitarista, mas os sanitaristas podem assinar Não, eu acho que esse eu posso assinar sim, se eu tiver CREA. Eu tenho CREA, mas ele tá desativado. O PRAD, o Programa de Recuperação de Área Degradada, certo? Então, nós podemos assinar o PRAD quando temos problemas com o solo, por exemplo, mas não podemos assinar PRADs para PP, então para área de preservação permanente. Segundo meu colega, com base no que a gente não conheceria as melhores vegetações para estar fazendo o plano de recuperação.
Então, esse é um argumento e essa é uma falta que ele sente nesse processo. Outra questão que foi apontada, questão de georreferenciamento, topografia, trabalhos com reserva legal, também são atribuições que só para o engenheiro ambiental, e aí eu acho que, não, para o sanitarista também não. Embora tenhamos várias cadeiras associadas à topografia, a georreferenciamento, a geotecnia, não temos atribuição para estar assinando ARTs relacionadas ao assunto. Pessoal, pode ser que eu esteja equivocado em algum ponto e me permitam errar, porque essas são informações que eu discuti hoje à tarde com colegas, certo? Então, às vezes, pode ser que eu tenha interpretado alguma coisa errada. Mas, salve esse erro, essas são as afirmações que eu tive. O que mais que a gente teve? Eu acho que é isso, a questão de PRAD, principalmente, e de georreferenciamento. Eu acho que foram os dois problemas apontados. E aí, tive uma colega que justamente, vou bater na tecla de novo, fala que o problema foi sanado a partir do momento que ela agrega à sua equipe um engenheiro florestal e um engenheiro civil. E daí ela traz um outro ponto. Embora ela seja engenheira ambiental, só ambiental, ela formou na minha época, embora eles tenham um engenheiro florestal, embora eles tenham um engenheiro civil, nenhum dos três tem atribuição para trabalhar com agrimensura, certo? E aí, então, um dos três fez o curso técnico em agrimensura para ganhar a atribuição e poder trabalhar com isso. E aí a gente cai naquela questão que eu falei no começo. Temos sempre duas opções. Ficar reclamando, eu não tenho atribuição, ou resolver o problema. Resolver o problema como? Se associando a quem tenha. E se eu me associei a quem também não tem, pois que alguém vai buscar atribuição, certo? Então, existe sempre uma forma de estar resolvendo. Eu entendo, às vezes é sempre uma crítica, é muito delicado a gente falar isso, principalmente num conselho. Mas todo mundo que está dentro do conselho está querendo defender as suas possibilidades, querendo defender as suas abrangências, as suas atribuições. Então, uma vez que a engenharia ambiental entra num cenário dominado por outras formações, vai se ter que ter uma briga para buscar essas atribuições e aumentar a competitividade no mercado, certo? Então, assim, embora essas questões tenham sido levantadas, esses colegas também trouxeram pontos positivos. E o principal ponto positivo que foi trazido é a questão de que, embora nós tenhamos algumas atribuições que entendamos que tenhamos competência para tal, com base nas disciplinas cursadas, temos bons representantes lá, certo? Então, isso foi quase unânime, certo? Tenho colegas que acompanham mais de perto essas discussões e, segundo ele, os nossos defensores pela ampliação dessas atribuições está sendo bem conduzida e espera-se que num futuro não muito distante cada vez mais atribuição seja dada com a devida justiça eu acho que não é o melhor termo, mas com a devida justiça. O ponto que eu quero dizer é assim, que se a gente cursou e tem bagagem para isso, que a atribuição seja dada, certo? Esse é o ponto. Então, assim, uma outra colega também afirma que, embora tenham-se essas limitações, tirando algumas delas, de resto, ela está satisfeita com as atribuições garantidas pelo fato de ser só engenheiro ambiental, certo? Então, ela entende que, embora tenha uma outra questãozinha a ser resolvida, de uma forma geral, ela está bem satisfeita. Então, eu acho que cai mais ou menos nisso a minha resposta, com base nos meus colegas, gente. Vou repetir, eu não tenho CREA, eu não trabalho com CREA, o tipo de serviço que a gente presta não tem relação com o conselho, certo? Então, isso foi com base na conversa que tive com colegas hoje à tarde. Mirelle, eu acho que é para você me fazer uma pergunta. É só para comentar que, como você falou da RT, nós temos no site do CREA a RT Júnior, que ao simular é possível ver todas as atribuições da área. Então, quem tiver curiosidade, entra no nosso site do CREA Júnior SC e simula a RT Júnior. Perfeito. Vou pedir para alguém, se possível, colar o link no nosso chat, e aí quem tiver online pode acessar
e já vai direto, ok? Eu acho que facilita. Beleza. O que mais que eu quero falar? Então, falei de atribuições perante o CREA, mas uma dessas colegas, inclusive ela está aí no chat dando uns pitacos, ela tem a empresa dela de consultoria hoje em dia, mas ela já trabalhou na indústria, certo? E quando ela trabalhou na indústria, ela comenta que não sentiu falta de nenhuma atribuição. Que tudo que ela tinha para fazer na empresa, tudo que ela tinha para entregar, principalmente de planos de monitoramentos, relatórios de monitoramento, de efluentes líquidos, efluentes gasosos, geração de resíduos, enfim, toda essa parte de gerenciamento, ela conseguia entregar com as atribuições de engenheiro ambiental. Aí ela puxou por um outro lado, que foi um lado bom também, não agora relacionado a atribuições perante ao conselho, mas a questão de ela sentir falta de engenheiros ambientais chefiando as equipes de sustentabilidade. Então, esse é um ponto trazido, e isso já foi sempre muito debatido, desde a época que eu me formei, de que, tipo, a empresa, ela prefere trazer um profissional com outra formação que seja mais abrangente, certo? E que, então, às vezes é comentado, um engenheiro químico, um engenheiro mecânico, ou um engenheiro de produção, que acaba chefiando essa equipe de sustentabilidade também. Então, isso é um problema uma opinião, certo? Dessa colega a respeito disso. Se a gente vê isso como um problema, não é necessariamente um problema, mas é óbvio que a gente gostaria de ver colegas de formação cada vez escalando mais nessas possibilidades, certo? Eu acho que, aí agora a minha opinião, né, que com o passar do tempo, isso está sendo modificado, certo? A gente já tem contato com engenheiros ambientais começando a serem responsáveis pela parte de sustentabilidade, certo? Então, é algo que está sendo modificado. Por outro lado, agora eu quero trazer uma questão de um outro colega, não conversei com ele durante a tarde, mas que é um grande amigo, é da minha turma, acabou não formando comigo, mas formou logo depois. Ele é engenheiro ambiental também, e está atuando numa área completamente diferente dentro da indústria. Então, assim, por mais agora, entendam um contraponto. Nós temos outros profissionais atuando no papel que seria majoritariamente do engenheiro ambiental, porém, dentro da minha bolha, também conheço engenheiros ambientais atuando em áreas que seriam de atribuição de um outro engenheiro, por exemplo. E aí, o que a gente tira de conclusão disso? Que a partir do momento que você tem uma boa formação, que você vai se especializar em algum assunto específico e você é resiliente, multidisciplinar, tu tem capacidade para assumir outras posturas também, ou outras funções dentro da indústria. E tá tudo bem, vai da questão de você se adaptar ou não, certo? Então, isso eu vejo com muito bons olhos, de como a gente está hoje nesse cenário de indústria. Falando de indústria, não só de indústria, né, mas de qualquer tipo de prestação de serviço. A formação é importante, ela é importante, mas a especialização e o valor agregado talvez seja tão ou mais importante, certo? Então, dependendo, claro, tanto que a gente vê hoje em dia vagas em empresas que buscam profissionais de engenharia somente. Não quero saber qual é a engenharia que você se formou, eu quero saber se é engenharia. Então, se é engenharia, eu consigo te adaptar, certo? Então, assim, por mais que a gente tenha essa briga de formações, essa briga de classes lá em cima, sou da opinião que a gente pode ser resiliente ao ponto de se adaptar a outras funções, contanto que o quê? Seja competente no que está fazendo. Ok? Temos um comentário da Ana Cantarelli, que inclusive já foi coordenadora do CREA da Regional de Lages. Perfeito. E ela diz que ela está atuando em um órgão ambiental estadual e todos os dias chega um processo de licenciamento com RTs de diversas categorias profissionais. E a sensação que ela tem é que são anos estudando matérias aplicadas e cursos que possuem apenas um semestre de gestão ambiental podem fazer as mesmas coisas que nós. Perfeita colocação, Ana. Boa noite.
A Ana foi minha orientada, né, Aninha? Eu orientei o seu relatório de estágio. Bom ter você aqui. Muito obrigado por isso. Essa questão que a Ana levanta também foi levantada pelos meus colegas hoje à tarde. E de a gente ter outras formações que não ambiental ou ambiental e sanitária, que fazem apenas uma cadeira de meio ambiente, certo? Um semestre cursou meio ambiente e tem atribuição para estar fazendo licenciamento, por exemplo. Enquanto que não posso falar por mim porque eu não fiz sanitária, mas enquanto que os sanitaristas têm N cadeiras que, por exemplo, poderiam dar atribuição para estabelecimento de um projeto arquitetônico, e nós não temos essa atribuição, certo? Então, essa questão que você levanta é pertinente, certo? Foi levantada também por outros colegas. Eu acho legal você trazer isso, principalmente para mostrar para os nossos ouvintes que é uma questão a ser resolvida, certo? Eu acho que, como eu tive a conversa com um colega à tarde, é importante que dentro do nosso nicho pessoas mobilizem-se e vão lutar por esses direitos, certo? Então nós temos, segundo esse colega, boa representatividade lá e que está lá lutando por isso. Então acreditamos que, com olhos otimistas, que logo isso seja resolvido, certo? Que a gente consiga equalizar esse déficit de tempo no mercado para buscar essas atribuições. Eu entendo que isso é um processo natural, sabe? Porque o nosso curso é relativamente novo, então se você tem um curso relativamente novo, é como uma pessoa que chega no meio de uma bagunça. Então, quando você chega uma pessoa nova, essa pessoa vai ter que lutar pelo espaço que ela quer lá dentro. Ela vai ter que mostrar empenho, vai ter que mostrar trabalho. Então, a partir do momento que você traz a sua opinião, não opinião, mas que você traz os seus argumentos com base, tipo, poxa, o nosso curso é assim, a gente tem essa cadeira, a gente tem isso aqui, pô, isso é visto, a briga por essas atribuições, ela fica mais aquecida. E dependendo de quem estiver nas tomadas de decisões, possivelmente esperamos que isso seja melhorado. Muito obrigado pelo comentário, Ana. Temos mais alguma questão? Por enquanto, não, professor. Perfeito, ela fez isso. Tá, deixa eu ver se eu queria falar de mais alguma coisa. Olha, eu acho que não. Eu acho que os tópicos que eu tinha levantados quanto às nossas atribuições e quanto às nossas possibilidades no mercado atual, eu discorri sobre o que eu tinha pensado. Vamos lá, a gente não temos o melhor cenário hoje em dia, certo? Porque estamos vivendo uma pandemia, mas e dada essa crise econômica que está sendo associada a essa pandemia, a variável ambiental acaba sendo um pouco comprometida, né? Mas ainda assim, embora temos esse comprometimento, eu entendo, eu vejo com bons olhos que, e inclusive nos últimos dias, a gente tem visto uma maior movimentação global, né, em relação à questão da problemática ambiental, principalmente a questão de mudanças climáticas. Então, assim, eu já tive momentos ao longo da minha formação que fui muito, eu acho que pessimista não é a melhor palavra, mas que estive desanimado, estive desacreditado com a carreira da engenharia ambiental e sanitária. Em outros momentos estive muito otimista, certo? Não vou negar, ainda hoje, que dependendo do dia, às vezes eu tenho a sensação de estar nadando contra a corrente, certo? Então, de tipo, poxa, a gente sabe quais são os problemas ambientais, a gente tem tecnologia para resolver os problemas ambientais e ainda assim a sociedade está caminhando no caminho contrário. Então, até que ponto a minha formação
é de fato agregadora e contribuidora para o desenvolvimento da sociedade e até que ponto ela é uma farsa, certo? Então, às vezes eu tenho esses lapsos de reflexão. Porém, aos poucos, às vezes a opinião vai mudando, certo? E às vezes eu começo a olhar com bons olhos. Então, assim, essas últimas semanas, temos tido notícias boas, certo? De um empenho global para, finalmente está mudando algumas coisas. Então, assim, hoje em dia, poxa, eu acabei de falar no início da nossa live sobre um mundo de possibilidades, principalmente na questão de saneamento e de energias renováveis, certo? Então, assim, vejo um bom nicho, vejo um lugar de atuação e, principalmente, um outro ponto é que a gente tente contribuir para que mudanças maiores sejam realizadas, certo? Eu acredito que, dependendo da pessoa e dependendo do foco, nós temos a possibilidade de estar tentando alterar isso. A gente tem a formação suficiente para trazer melhorias aqui onde a gente está atuando, certo? Mas a gente espera que a sociedade vá mudando também a ponto de que nosso trabalho comece realmente a fazer sentido. Quando a gente começa essas mudanças de paradigma. Associada à questão das mudanças climáticas, de aquecimento global, nós temos também agora os 2 hotspots aí de gestão ambiental, né? Mudanças climáticas e a transição da economia linear para uma economia circular. Então, crendo que esses conceitos comecem de fato a serem consolidados, e a gente tenha de fato uma mudança de paradigma, então que dias melhores venham, principalmente para a nossa formação. E aí nós poderemos de fato contribuir para uma sociedade melhor. Certo. Era isso então, professor. Eu acho que sim. Se não temos mais perguntas, creio que 1h15 está de bom tamanho. Então, em nome do CREA Júnior Santa Catarina e da Regional de Lages, eu agradeço a disponibilidade e a participação. E ao pessoal também que nos acompanhou, muito obrigada. E se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se, comentem, compartilhem e deixem o like. E era isso. Eu posso fazer um agradecimento? Claro. Certo, eu vou agradecer primeiro a minha mãe, que está me acompanhando. Ela está me acompanhando em todas as lives. Mãe, eu te amo, muito obrigado. Pai, eu também te amo. Bruno e Vitor, eu também amo vocês. Além da minha família, eu quero agradecer então aos colegas que eu conversei hoje à tarde, quero fazer uma referência a eles, certo? O Gustavo Tonon, o da Arte 1 Engenharia, a Camila Rufino, da Bioconsultoria Soluções Ambientais, ao Rafael Deluca, da eBiotecnologia, a Amanda Schmidt, da AS Ambiental, inclusive é a Amanda quem está procurando gente para trabalhar, e a Aline Neves, da Renova Serviços Técnicos, certo? Eu acho que eram esses que eu gostaria de agradecer. E também ao Guilherme Zangelini, que é da Enciclo Soluções Sustentáveis, que a gente também teve uma conversa hoje à tarde. Então, eles com certeza contribuíram para as informações que foram aqui trocadas. Muito obrigado, pessoal. Sendo isso, me despeço, agradeço mais uma vez ao convite do CREA Júnior para estar aqui falando um pouco algumas asneiras em relação ao que eu penso a nossa formação. Eu espero que tenha sido agregador para todos e desejo a todos uma ótima noite. Para você, Mirelle, para a Meire e para o Tom. Muito obrigado e tenham todos uma ótima semana, pessoal. É isso aí. Pode cortar.